aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área, porque segundou! Aqui é Amanda Costa. Vai, mano. Que violência! Agora eu não vou. Vou ficar aqui te olhando com essa cara. Alberto Reutemann, só pra me deixar sem graça. E Anderson Barros aqui com vocês. E eu, Pedro Veríssimo. Nosso super convidado nessa temporada. Estamos com a temporada Soft Skills para crescer na era do caos no ar. Entre os meses de março e abril, você já sabe desse ano, a gente ouviu mais de 1.200 pessoas para descobrir em quais competências os brasileiros, nós brasileiros somos bons e no que é que a gente precisa melhorar. Hoje a gente vai falar sobre duas dessas competências que apareceram em 5º e em 6º lugar no ranking. Gente, não foram muito bem essas duas. Estão ali, né? Média pra menos, né? Média pra menos. São elas inteligência emocional e aprendizagem ativa. Estamos começando. Vinheta. Vamos começar falando de inteligência emocional, meninos. Essa competência que ficou em 5º lugar na pesquisa que a gente realizou aqui na Escola do Caos, com aderência de 52,2% dos entrevistados e entrevistadas em todo o país. Não saímos muito bem nessa foto, hein, meninos? Não saímos, com certeza. Eu acho que quem 52% passa com recuperação, né? Exatamente. Passa raspando inteligência emocional. Ou reprova, né? Depende Depende. Depende de como for na recuperação. Então, hoje em dia, a tendência é que reprove, Reprove, né? A média passou para 7, né? É isso. Eu acho que a gente está falando de inteligência emocional aqui, é uma das soft skills mais importantes para o mercado de trabalho. Eu gostaria muito que ela tivesse entre as primeiras. Inclusive, muita gente confunde inteligência emocional achando que é a capacidade de esconder emoções, controlar as emoções, mas não é bem por aí. De acordo com a psicologia, a inteligência emocional é a capacidade de identificar e lidar com as emoções e sentimentos, os próprios, o das outras pessoas. É uma competência que permite um melhor gerenciamento dos sentimentos e, consequentemente, a maneira como a gente age com base neles, né, Pedro? Verdade, Alberto. Inclusive, a pesquisa mostrou que as pessoas que têm 60 anos ou mais apresentam 57,5% de aderência quando a gente olha para a inteligência emocional. E as que têm menos de 24 anos, 38,2%. É muito diferente. É uma diferença muito grande e, mais uma vez, reforça essa curva que a gente tem de aderência quando a gente analisa as idades, né? Ou seja, né, as pessoas foram aprendendo já, né, pelo amor ou pela dor, como a gente já tem falado nos outros episódios. É isso aí. E isso nos leva a acreditar que essa é uma competência, né, que a vida vai nos ensinando, né, gente? Não há forma. Você aprendeu, você errou, você tomou na cabeça, até o momento que você vai entendendo que você precisa melhorar. Não tem jeito. O que é verdade em partes, né? Porque é possível antecipar essa curva de aprendizagem, viu? A gente não precisa aprender só pela dor. A gente pode sim acelerar o desenvolvimento da nossa inteligência emocional, viu? Agora, a gente não pode falar sobre esse tema sem citar Daniel Goleman, né, gente? Verdade. A gente não pode deixar de citar o autor do best-seller Inteligência Emocional, lá de 1995. Sabe o que mais me dói quando eu falo esse dado? Eu lembro quando foi lançado. A gente vem dessa geração, né? Eu lembro quando foi lançado. Quando começou a se falar de inteligência emocional, olha, tem inteligência emocional. Foi incrível. Isso aqui também. Foi incrível, uma né? surpresa. Foi muito incrível. E nesse livro, o Daniel Goleman apresenta o conceito de quociente emocional. Me lembro quando eu tive o primeiro contato com esse termo, quociente emocional. Como eu não ia muito bem nos testes de QI... É aqui que eu por aqui que eu vou, né? É aqui que eu vou me garantir. Que ótimo, tem outro quociente, então, para eu me dar bem, né, aqui. Então, ele é um complemento ao quociente de inteligência, que é o famoso QI, e o que Daniel Goleman defende é que a capacidade de uma pessoa em lidar com suas emoções é muito mais importante do que a competência em processar, né, informações. Então, por isso que eu me dei bem na minha carreira profissional, Pedro. É isso mesmo. O que ele diz é que o sucesso de uma pessoa, de acordo com esses estudos, tem 80% a ver com o quociente emocional, enquanto o QI, né, o quociente de inteligência, é responsável só por 20%. Olha só. Olha só, gente. Isso não adianta ter um nível de conhecimento acima da média e não saber trabalhar as emoções. Dominar a inteligência emocional significa, acima de tudo, ser capaz, né, de perceber
as próprias emoções. Isso é super importante. Além disso, saber, inclusive, dar nome para elas, para poder lidar com cada uma. Eu gosto de citar, além de Daniel Goleman, Robert Plutchik e David Hawkins. É a tríade. Você quer aprender mais sobre inteligência emocional? Dá uma olhada nesses três. Daniel Goleman, Robert Plutchik e David Hawkins, Amanda. Agora você falou, Alberto, sobre saber dar nomes, né, às emoções, sobre saber identificar, né, as nossas emoções. A gente cresceu conhecendo basicamente tristeza, alegria, medo e raiva. E alguns estudos falam em cerca de 50 tipos de emoção, né? Tem felicidade, tem angústia, tem alívio, tem tédio. Tudo isso interfere nos sentimentos que essas emoções geram, no nosso pensamento e no que a gente fala e como, obviamente, a gente reage ao que acontece no nosso dia a dia. Então tá tudo ligado. Olha só, e é possível, inclusive, melhorar essa soft skill, viu, gente? Vamos falar um pouco do como que a gente faz isso acontecer. Melhorar o nosso nível de inteligência emocional, primeiro, né, tem que partir da nossa consciência, tem que partir do nosso querer, né? Tem que querer. Tem que se conhecer e tem que querer. E aumentar a nossa autoconsciência, né? Exato, é disso que a gente está falando aqui. Quanto que é o seu nível de inteligência emocional hoje? Será que a gente tem essa consciência? Porque essa consciência é o ponto de partida do nosso processo de desenvolvimento. Então, a partir daí, a gente é capaz, né, de entender melhor as nossas emoções para a gente conseguir auto-regular. Ou seja, é a competência, quando a gente fala de inteligência emocional, de controlar as nossas sensações e sentimentos que as emoções causam na gente. Então, desenvolver uma automotivação, por exemplo, é muito importante, que é o porquê que eu quero fazer tudo isso, né? E aí já é um tanto quanto autoexplicativo. E tem um dado que eu queria trazer aqui, que é o seguinte: tudo começa por a gente ser capaz de, inclusive, entender aquilo que a gente está sentindo. Tem um dado de uma associação internacional que eu vi outro dia que diz que 2/3 das pessoas do mundo não conseguem dar nome para aquilo que elas estão sentindo. E se eu não conseguir, inclusive, saber o que eu estou sentindo, como é que eu vou fazer, né, gestão? É isso que eu ia falar. Terapia nessa galera. A gente está passa por aquela situação. Se você que está nos assistindo é adepto daquela recorrência de situações que você fala assim, eu não sei dizer o que eu estou sentindo, tá aí um bom alerta para aprender um pouco mais a dar nome para os sentimentos, né, Pedro? É verdade. E aí, né, mudando um pouco o foco, a gente tá falando muito de olhar para dentro e se autorregular e assim por diante, se autoconhecer, né? Mas a gente precisa falar também de empatia, né? Que é justamente esse ir além, se colocar no lugar do outro, né? E se desenvolver nesse relacionamento interpessoal, inclusive, né? A gente vive em uma sociedade, a gente precisa um do outro. Então, saber conviver é fundamental. Bora desenvolver inteligência emocional, né, gente? É isso. E em sexto lugar, na nossa pesquisa, apareceu a competência aprendizagem ativa. Os olhinhos do Andy até já brilharam, né? Isso foi reprovado. Foi reprovado. Esse não passou de ano. Você já passou de ano. Pois é, mas é que ele gosta tanto desse tema, já brilharam os olhos para falar sobre esse tema. Mas, por outro lado, já encheram de lágrimas também, de saber que o brasileiro foi tão mal. A gente não tá fazendo bem isso, né? Vamos falar dessa competência também nesse episódio. E começando dizendo o seguinte: um estudo da Harvard Business School revelou que por ano 20% do que a gente sabe fica obsoleto, o que reforça o quanto é importante a gente buscar de forma ativa por novos conhecimentos. Então é o seguinte: adquirir novas habilidades é a melhor forma de garantir que a gente está se preparando para um futuro que é incerto. Anderson Bars. Bora falar disso. Nosso oráculo. O que é aprendizagem ativa? Quando a gente fala de aprendizagem ativa, é muito autoexplicativo, né, gente? Aprendizagem ativa. Né? É isso explicado. Próxima pergunta, Mara. A gente só não sabe por que a gente foi tão mal, mas... Pois é. No final das contas, a gente tá falando de pensar de um jeito curioso, né? É ter visão de futuro, é ter garra, é querer aprender, é buscar essa aprendizagem por si só, é aprender com seus erros, é encarar as transformações e se adaptar, né, rapidamente às situações. No final das contas, é o nosso compromisso com o nosso próprio desenvolvimento. Eu vou falar até por mim. Sabe como é que eu faço para, né, aprender ativamente? Eu me coloco em situações em que eu tenho que usar conhecimentos novos. Por exemplo, a gente está falando tanto hoje de chat, né, GPT, ao invés de fazer um curso de chat GPT, eu fui lá no chat GPT e comecei a tentar usar no meu dia a dia de trabalho. Ou seja, né, se você se colocar em situações que você precise usar novas habilidades, é a base do processo, né, de aprendizagem ativa. Tem um nome para isso, vocês sabiam? Chama eutagogia.
É mesmo? Eutagogia é evolução. Você tem a pedagogia, né, que é ensino de crianças, a andragogia é ensino de adultos, e eutagogia, com H, é a terceira fase, onde aprendiz e professor se misturam na mesma pessoa. Não deveria ser com H, né? Porque é sobre eu, de eu mesmo. Pois é. Depois a gente tem que descobrir. De onde Que H é esse? Eu, né? Só pra me confundir. né? Eutagogia, né? Você vai atrás da informação, né? Acho que o Brasil tá certo. Acho que o brasileiro, ele ainda é muito demandado, né? Ele precisa falar, o que você quer que eu aprenda, então? Fala aí, chefe. Me fala qual é o meu próximo passo de carreira. Pois O que eu é, tenho que você fazer? tá num Vamos ter o determinado processo mercado, né? de desenvolvimento, né? Atrás Você está num determinado mercado e se começa a falar de data analytics, de machine learning. Ninguém precisa falar, olha, Amanda, você precisa aprender sobre machine learning. Cara, Te aquilo que você vira, faz né? no Corre dia a dia, você tem que ter consciência de que aquilo é importante. Então, acho que se a gente consegue mudar esse gatilho na cabeça das pessoas, o restante é consequência. Só uma coisa, às vezes eu estou nesses treinamentos da vida, né? Eu sempre gosto de fazer essa pergunta para os participantes. Às vezes tem 60 participantes, eu pergunto assim, levanta a mão quem já mexeu no chat GPT. 10% menos, levanta a mão. É impressionante. Caramba. Então, você e não assim, tem esse ânimo, você sabe uma que deixa eu ver. faço pra fazer a mesma avaliação? Qual foi a última coisa que você fez pela primeira vez? Pouquíssimas Isso, pessoas bem não interessante, e legal. isso mexe muito com as pessoas, né? Eu sempre estou me perguntando a respeito disso. Eu até coloquei, porque eu fui fazer umas aventuras aí, né? Recentemente. De andar por lugares, né, que eu nunca tinha andado de maneira remota e eu precisei me desenvolver para isso. Umbral. E coloquei nas redes, né? Peraí, não ficou claro. Você falou que você foi andar de maneira remota, de maneira de moto. De maneira remota. Ele Eu fui foi de moto, é o eu seguinte... fui fazer uma fold. Então conta. Deixa eu contar Vai, aqui. tinha feito viagem astral. Lugares remotos. Cada um foi tá pro imaginando Foi uma também. viagem, né? Umbral. Não, foi também. Foi uma viagem astral. Ele passou a mão na moto dele e foi se aventurar pela Serra Catarinense, né, Anderson? É isso, só por estradas off-road. Eu nunca tinha feito tanto off-road na vida e precisei me desenvolver para aquilo. E eu citei isso como exemplo porque me colocar nessa situação me leva para esse lugar, sabe? De querer aprender, de querer me desenvolver, de lidar com aquilo que eu nunca tive a oportunidade de lidar. E eu coloquei um post na rede social falando justamente isso, né? Coloquei uma foto dessa viagem com a seguinte pergunta: qual foi a última coisa que você fez pela primeira vez? Porque isso eu tava fazendo pela primeira vez. Quase que ninguém respondeu. Eu fui uma das que não respondeu. Eu vi lá e fiquei pensando, falei assim, não, faz muito tempo que eu não faço uma coisa pela primeira vez. E foi o feedback que eu recebi de muitas pessoas. Putz, me incomodou, faz um tempão que eu não faço nada pela primeira fiquei vez. meio Eu tô envergonhada. pensando nessa pergunta até agora, E por aí, exemplo. faz tempo que você não faz uma coisa Uma pela coisa primeira pela vez? primeira vez, acho que a última grande aventura foi pelo chat GPT mesmo, para tentar entender como é que a gente consegue tirar proveito disso. E você, Alberto? Pedro, você deu uma entrevista ao vivo aí. É verdade, Ai, deu entrevista na Rádio Senado, gente. É verdade. Mas aí eu sobre fui, a nossa mas aí eu fui pesquisa. provocado a fazer a entrevista, né? Mas foi pela primeira vez. Mas foi pela primeira vez. Acho que a primeira vez que eu fiz, eu instalei uma maçaneta eletrônica na minha casa. Né? Eu acho que Você instalou sozinho? na verdade eu instalei a senha da maçaneta eletrônica. Mas Ah! já foi um baita avanço, vai. Não, parabéns. Peguei lá o manual Eu já aprendi. ia colocar o Alberto num outro patamar. O cara instalou a maçaneta. Eu instalei o Instalou a password da senha. Que Foi super ótimo, difícil. parabéns. Mas tá bom, Obrigado. mas Foi tá super difícil. Eu Isso aí, imagino o prestígio. quão difícil deve ter Foi sido. muito difícil, foi muito difícil. E olha só, né? A gente tá falando sobre a centralidade dessas soft skills, mas a gente tem que lembrar que ela ficou em 6º lugar no nosso ranking de 10 mais importantes, com 52,1% de aderência no mercado de trabalho, né? Ou seja... É interessante quando a gente olha para esse recorte. Não, pode dizer. Ou seja, já disse, né? É isso. A gente tem um caminho muito longo para conseguir percorrer, mas aí um destaque que eu queria dar também, que reforça um pouco disso que a gente já conversou, é que mais uma vez, né, marcando mais uma tendência dessa nossa pesquisa, quando a gente olha para o recorte 60 mais, a gente tem uma aderência de 66,7%. Uau! Muito superior. É muito grande, e aí, né, mais uma vez, usando como exemplo o extremo oposto, né, desses nossos recortes, de 24 anos para menos, a gente tem aderência de 52%. Mais uma vez, é um hiato bem grande entre essas duas gerações, né? É maravilhoso isso, né? Eu particularmente fiquei muito feliz. Isso só mostra que as pessoas mais experientes provavelmente aprenderam exatamente aquilo que o Andy falou, né? Aprendeu na prática que é preciso continuar se atualizando, se desenvolvendo, agora ativamente. Mas outro ponto que vocês comentando aqui me chamou a atenção também,
foi a comparação entre líderes e não líderes. Quem ocupa cargo de liderança apresenta aderência de 57,5%. E quem não ocupa, 49,5%. Então, quase 10 pontos percentuais de diferença. Ou seja, inteligência emocional, quem assume a liderança, eu achei interessante, né? Porque quem assume a liderança se desenvolve muito mais. Ou seja, líder e não líder quando se compara, e aí quando você cruza líder mais de 60%, esse número é gritante, né? É verdade, é uma diferença grande. Agora aqui vale uma provocação, meninos. Vai. Será que a pessoa chegou à liderança porque é boa em aprendizagem ativa ou por estar lá descobriu que precisa dar atenção ao seu autodesenvolvimento? Tostines como é que é? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Né? Ovo e que vem galinha. primeiro, o ovo ou a galinha? O fato é que tem, entendeu? Então, pensa aí você na sua carreira, né? Porque no final das contas, o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, é importante ter. A gente ainda tem muito a se desenvolver em aprendizagem ativa. Então, as duas coisas são muito importantes e é muito difícil alguém chegar a uma posição de liderança se não for capaz, né, de ser esse aprendiz constante, né? Então, acho que é pressuposto básico. Quer se desenvolver na sua carreira, para de, né, esperar que os outros te mandem aprender e comece a aprender por sua conta com base na sua leitura de mundo, né? E aí eu queria então aproveitar a provocação da Amanda para fazer uma outra aqui, né? Porque me chamou realmente muita atenção a gente ter só 52,1% de aderência, né? Será que esse número em aprendizagem ativa é o suficiente para a gente se manter relevante no mercado de trabalho? Eu acho que não. Eu acho que a gente está vivendo um mundo, e é chover no molhado falar isso, mas vou falar, né? As transformações acontecem todos os dias, né? Então, o processo de reinvenção, provocação, agora, eu acho que inclusive com a chegada dessas novas inteligências artificiais generativas, você está tendo que desenvolver capacidades e competências rapidamente. Quem tem uma competência de aprendizagem autônoma mais baixa, vai apanhar. Então, eu acho que a gente vai viver uma fase de expurgo, ou talvez uma seleção natural. Se Darwin tivesse vivo, ele falaria que a gente está vivendo um darwinismo corporativo. E eu acho que esse movimento vai ser cruel. Eu colocaria essa competência, essa aprendizagem ativa, talvez hoje como uma das prioritárias para se manter no mundo corporativo, né? Tivesse que para se manter na vida, né, Alberto? Ah, Acho que isso aqui não vale só para o mundo corporativo. Vale para tudo aquilo que a gente faz, né? E aqui digo mais. Os profissionais precisam levar em conta que aprender o tempo inteiro é fundamental, né? Obviamente para o seu sucesso, mas como a gente estava falando aqui, até para manutenção da sua relevância, porque não se trata apenas, eu preciso aprender ativamente para eu conseguir chegar em tal patamar de carreira. Não! Até para se manter onde está. Se manter onde você está, você precisa continuar aprendendo, né? Então, assumir aí esse bastão de falar isso é minha responsabilidade, é um primeiro passo muito importante. E muito ruim, às vezes, eu vejo muita gente no dia a dia falando de aprendizagem formal, sabe? Como se fosse a única forma de, eu preciso do diploma, eu preciso fazer uma pós, eu preciso fazer... Cara, abre o computador, coloca lá um EDX da vida, entra nos sites Coursera, tem um monte de possibilidade. A maior parte hoje do aprendizado é gratuito. Não dá para você falar assim, eu preciso fazer um curso de inglês. Abre lá, tem um monte tem o Duolingo que você pode baixar, fazendo um monte de merchan aqui, né? Não estamos recebendo nada, né? Mas tem um monte, ou seja, eu acho que esse inconformismo dita a questão da aprendizagem ativa. Mas a gente está falando tanto da aprendizagem ativa e a pesquisa mostrou, queria aqui dicas práticas de como a gente pode desenvolver mais essa competência, né? Afinal, a gente está dizendo que a gente precisa, enfim, que a gente tem que ser protagonista nessa escolha, né? Mas traz algumas dicas aí pra gente. Bora lá, Amanda. Seguinte, eu quero trazer aqui 3 dicas de muito fácil implementação para todos os nossos ouvintes e telespectadores. A primeira delas é a seguinte: busque continuamente feedback. Porque você vai ter até referência do que você precisa aprender, ou de onde você vai colocar foco, a partir do como o meio te percebe. Então, isso vale para suas hard skills, isso vale para suas soft skills. Então, a gente primeiro precisa se conhecer, entender como é que a gente está, né, de desenvolvimento sobre várias coisas. Amplie o seu network, né, porque isso te amplia a visão de mundo, isso te traz a possibilidade de conseguir aprender com outro. Então, assim, tem um desafio para vencer na minha vida. Você já venceu esse desafio e falou que você caiu naquele buraco, Amanda? Por que eu vou
vou, né, percorrer aquele caminho de cair no mesmo buraco, né? Eu já não posso partir dali, né? Então o network que te ajuda com relação a isso. E outra coisa, né? Aprender. Exato. Aprenda a aprender. Não se trata única e exclusivamente da gente sair por aí fazendo 1 milhão de curso, né? Isso é importante, mas no final das contas não depende, aí você já falou a respeito disso, única e exclusivamente da nossa educação formal. Educação formal é importante, mas, gente, o conhecimento tá aí. Então seja curioso, se coloque em situações onde aquele novo conhecimento é importante, né? Entenda que isso é sua responsabilidade. Daí a gente já dá um baita de um avanço. E acho que é importante, né? Vocês falam de aprender a aprender, mas a gente tem que aprender também a desaprender, né? Ótimo. Que é justamente abandonar aquilo que eu fiz, que eu já sabia, mas que às vezes por N motivos não faz mais sentido, né? Conceitos velhos, informações que são desatualizadas, se abrir para o diferente, se abrir para o novo. Então é importante a gente reaprender a aprender e aprender a desaprender também, né? Tão difícil isso, hein? É verdade. É mexer com perdas, né? Exatamente. É É, isso. desapegar, Vezes, né? é sobre desapego. É sobre Às desapego. vezes Sei. eles vão lá, implementam sistemas novos e a pessoa, né, fica lá continuando usando o Excel velho de guerra dela, né? 300 tabelas de Excel, né? E um sistema E o novo, sistema super voando lá, prático. super prático, mas ela quer fazer do jeito que ela fazia Sistema antes. avançado de planilhas. É, exatamente. O próprio chat GPT, né, é um exemplo disso. E a resistência é das pessoas de encararem aquilo como uma ferramenta que pode otimizar o próprio trabalho, né? Tem até É um certo preconceito, né? Exato, não, eu não vou usar isso, sabe? Como se, gente, mas é o que tá acontecendo, né? Vamos tirar proveito dessas Na coisas. Revolução Industrial quebraram as máquinas de TC, né? Sim. Foi mais ou menos a mesma coisa. Inclusive, é vocês isso. sabiam que a calculadora, quando foi lançada, passou por esse mesmo dilema que a gente vive hoje com o ChatGPT, né? Proibiram as calculadoras. Não, como assim É usar isso. calculadora? Na minha época de escola, não podia usar calculadora. Gente, é mais ou Hoje menos se a eles gente usam olhasse alguns Tem que anos usar. atrás e todo mundo que falasse de pesquisar no Google, a gente falava, não, só vale pesquisa em livros, sabe? E hoje a gente naturalizou o uso do Google e não tem mais essa resistência. É só uma questão conseguir de tempo. entender, exato. Essa semana, a gente está gravando o episódio numa semana onde a gente viu os primeiros modelos produzidos pela Nike de roupas, né? E aí a observação que estava sendo dita é que praticamente 300 mil profissionais no mercado de moda poderiam perder seu emprego por causa dessa nova funcionalidade. A gente está falando em desaprender aqui. O que eu vou ter que fazer? Desaprender, aprender de novo para conseguir competir com isso. Então, é a forceps. Não tem aprendizagem ativa, tem que subir no próximo ano, né? Quando a gente fizer essa nova pesquisa, oxalá que esse número suba. É isso, meninos! Falamos então sobre as skills inteligência emocional e aprendizagem ativa que ficaram em 5º e 6º lugar na nossa pesquisa, as soft skills para crescer na era do caos. Na semana que vem, a gente volta para falar das competências pessoais que nós brasileiros precisamos desenvolver. Sinal vermelho, filho. Porque a gente já tá falando, inclusive, da 7ª e da 8ª. E da 8ª, não perca! Se inscreva no canal, ative o sininho, indique para os amigos esse conteúdo, Andy. É isso aí, indica pros inimigos também, né? Tá valendo. Eles gostam, né? Porque a gente precisa trazer popularidade assistem. pro canal, né? A gente sabe que eles assistem. Tchau, tchau! É isso. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente!